Queria convidar você a abrir em João capítulo 4. João capítulo 4. Eu vou ler os versos 34 e 35, palavras de Jesus. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Não dizeis vós, faltarem ainda 4 meses para a colheita, mas eu vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos já prontos para a colheita. Amém? Vamos orar. Deus de amor, tem sido um privilégio estar no culto desta manhã e permitir que o Senhor fale ao nosso coração. E de maneira especial, quando nós nos voltamos à Tua palavra agora, pedimos, Pai, que sejamos desafiados a erguer os olhos e ver os desafios que o Senhor coloca na nossa frente e aceitá-los e viver para a Tua glória com esses desafios. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu quero pensar com vocês hoje de manhã nessa expressão de Jesus, erguei os vossos olhos. Mas é bom a gente lembrar do contexto. Se você se lembra bem, João capítulo 4 é o texto que fala da conversão da mulher samaritana. Lembram disso? É um texto conhecidíssimo, em que Jesus chega ali à beira de um poço, onde a mulher está tirando água, e Jesus começa um diálogo dizendo para ela sobre a água que ele poderia lhe dar, a água viva, e ela não compreende a princípio, depois compreende. Jesus está falando de uma metáfora, falando da sede espiritual que ela tinha, e de fato ela tinha, uma mulher que tentava preencher o vazio do coração dela com os relacionamentos, ou pulando de relacionamento em relacionamento. Diz o texto que ela tinha tido 4 maridos, e estava já no 5º marido, e ainda o marido que ela tinha não era dela. Diz Jesus. Ela vivia, porque cada um, tenho falado na minha classe de batismo, cada um busca a Deus quando reconhece algo que lhe falta. E ela tinha um vazio, e ela imaginava que aquele vazio, aquela insatisfação, aquela busca de significado, ela podia suprir com relacionamentos. Mas como nós sempre falamos aqui, dentro do homem há um vazio do tamanho de Deus. E há uma necessidade espiritual que só Deus preenche. Então, no texto de João 4, Jesus vai ao encontro com a água viva, vai ao encontro dela e supre essa necessidade. Porque ela podia ter aí, bater o recorde do Chico Anísio. Podia ter 10 maridos, porque eu não sei, eu creio que parece que ele teve 9 casamentos. Entendeu? Ela não ia ser feliz porque havia uma necessidade espiritual. Mas Jesus supriu. Ela recebeu a Jesus como Salvador. E o texto mostra, na sequência, que ela ficou tão empolgada, ela foi tocada pelo Senhor, foi transformada, e aí ela já saiu, deixou o cântaro, ela estava ali para buscar água, diz o verso 28, e ela já foi à cidade e disse ao povo, vinde, vede um homem que me disse tudo o que tenho feito, será ele o Cristo? E começou a evangelizar. Começou a compartilhar do encontro. Ela começou a compartilhar que ela havia encontrado aquele que podia suprir as mais profundas necessidades do ser humano. E muitos, diz a Bíblia, se converteram pelo testemunho dela, e outros se converteram porque tiveram até um encontro pessoal, físico com Jesus. Encontraram-se pessoalmente com Jesus e creram nele. Mas Jesus, logo após conduzir a mulher samaritana à fé, ele fala o que eu acabei de ler, uma palavra para os discípulos. Porque os discípulos, diz o verso 8 do capítulo 4, tinham ido à cidade buscar comida, enquanto Jesus dialogava com aquela mulher. Foram buscar comida. E quando eles voltaram, verso 31 disseram, mestre ou rabi, come. E Jesus mais uma vez usa uma metáfora dizendo o seguinte, tenho uma comida para comer que não conheceis. E os discípulos já pensaram, por acaso alguém trouxe alguma comida aí para o Senhor, algum lanche, não estamos sabendo? Eu fico imaginando, o discípulo demorar para entender, né?
Não, não era isso. Ele está dizendo assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, ou do meu Pai, e completar a sua obra. Queridos, esse é um texto que fala, Jesus compartilha conosco sobre a sua missão de vida, o seu alvo de vida, o seu compromisso. E o seu compromisso é fazer a obra de Deus aqui na terra, que era de fato providenciar a nossa salvação. Eu vim aqui para cumprir a missão. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Eu estou plenamente, completamente devotado a essa missão. Nada é mais importante do que essa missão. Ou, de fato, não tem nada tão importante como cumprir a missão. Eu vim, ele falava o tempo todo, ele era focado. Eu vim, filho do homem, buscar e salvar o que se havia perdido. E aí, ele também convida os discípulos para essa missão, como nós somos convidados. Eu quero dizer a você, meu irmão, que eu me sinto feliz quando eu posso, num só culto, falar sobre 3 áreas em que nós estamos fazendo missões nesse exato momento. Então, nós temos uma relação de mais de 20 missionários. Eu citei apenas 3. É bom saber que a nossa igreja recentemente contribuiu com Málaga, tem 2 missionários na Índia, e está aqui, abençoou durante 8 anos um casal de missionários, uma família missionária. É um privilégio. E não é nada especial a não ser a nossa missão. É aceitar o desafio de Jesus, o convite de Jesus de fazer a obra missionária. E Jesus, então, já que os discípulos seriam aqueles que dariam continuidade à missão de Jesus na terra, porque a igreja é Jesus na terra hoje. Jesus não está presente na terra fisicamente. Nós somos as suas mãos e os seus pés aqui na terra. É a igreja que faz missão, ou que faz missões. E aí, queridos, o texto, Jesus convida os seus discípulos a se envolver na missão com um apelo: erguei os vossos olhos e vede os campos que estão brancos para a ceifa. Uma referência aos campos de trigo. Esse é um texto muito usado para campanhas missionárias. Quem não se lembra de uma campanha missionária que já usou esse texto? Mas eu quero pensar com você nessa expressão: erguei os vossos olhos. Jesus usou essa expressão porque é uma expressão muito importante. Eu confesso que essa expressão fica martelando na minha cabeça com muita frequência. O que ele quis dizer? Erguei os vossos olhos. Aí eu imagino a cena. Tem 2 possibilidades. Ou eu caminho assim, olhando para baixo, ou eu caminho olhando para o horizonte. Ou eu caminho, vejam só, quem tem mais visão? Quem caminha assim, ou quem caminha assim? O que ele está nos dizendo? Que é muito fácil uma igreja caminhar olhando para baixo. É muito fácil. Na nossa vida pessoal isso acontece. É muito fácil você caminhar com uma visão curta. E Jesus usou essa expressão: abram os olhos ou ergam os vossos olhos, porque nós podemos padecer da doença, da visão encurtada, da devoção mal orientada e não enxergando. Jesus tinha uma visão de horizonte. Jesus sempre teve a visão com os olhos fixos na colheita. Eu fico imaginando, e falei aqui quinta-feira, qual é a pauta das nossas orações. Nós vamos ter as orações mais focadas na missão do que nas nossas necessidades. Jesus nunca orou por mais dinheiro. Jesus nunca orou por uma casa mais espaçosa, né? Jesus não orava por isso. Jesus não orava para ter mais sucesso. Jesus não orava para que Deus o livrasse de um problema. Jesus não orava nem por um jumentinho 5.0. Não, para percorrer a estrada mais depressa. Não orava por uma aposentadoria poupuda. Jesus não orou por nada disso. E os discípulos aprenderam a não se preocupar com isso. Ele orava para que ele cumprisse a missão: a minha comida é fazer a vontade do Pai. Não que nós não possamos orar por alguma dessas coisas, mas será que isso ocupa toda a nossa mente? Se nós só oramos por isso, nós estamos olhando só para nós, só para baixo e não para diante. Jesus, então, nesse contexto, fala de uma realidade, como ele sempre fazia, espiritual. Ele usou uma ordem natural, ele usou algo conhecido na cultura. Eles caminhavam ali o tempo todo no meio de plantações. Eles caminhavam ali e o que eles mais viam eram plantações.
E Jesus usava, assim como ele também usava muito, falando ali do mar de Tiberíades, podia falar sobre pescaria, porque eles conheciam a realidade. Jesus então fala dos campos de trigo. Eles falam assim, olhem para os campos. E ele nos chama a erguer os olhos, e a primeira lição que ele nos dá é a necessidade de termos uma visão maior. O erguer os olhos é parar de olhar só para as nossas necessidades, mesmo que sejam eclesiásticas, né? Nem que seja de igreja, e olhar, e erguer os olhos e olhar para a missão. Os discípulos aqui, para usar uma expressão atual, não estavam na mesma visão, eles demoraram. Tiveram que ter uma escola de 3 anos com Jesus para entender e ter a visão de reino de Deus. Os discípulos não viam como Jesus via. Jesus o tempo todo teve que mostrar, ele falou assim, olhem para os campos, estão bancos para a ceifa. Porque eles tinham os olhos voltados para eles mesmos. Quer saber disso? Prova disso? Que enquanto Jesus estava tentando naquela escola da missão, ensiná-los que eles deveriam dar continuidade à pregação do Evangelho, Jesus algumas vezes os surpreendeu, discutindo entre eles qual deles seria o maior. Eles estavam imaginando um reino terreno, eles estavam preocupados quem teria os melhores cargos. Eles estavam parecendo o PMDB, discutindo o cargo. Então eles estavam discutindo quem vai ser o chefe da Casa Civil, quem vai ter o ministério tal. Eles estavam discutindo a fatia, porque eles imaginavam que Jesus ia inaugurar um reino, ele seria o rei, e eles iam expulsar os romanos, e eles iam ter cada um cargo. E Jesus caminhando na frente, e eles atrás conversando. Olha, devia ser muito engraçado caminhar com aquela turma. Primeiro um grupo eclético, entendeu? Ali caminhando, cada um com uma opinião. O otimista, o pessimista, o pavio curto, calma, a turma do deixa disso, a turma que só pensa no dinheiro, entendeu? A turma que focada no problema, outro focado na solução. E assim caminhando. Jesus aqui lá na frente, daqui a pouco eles estão aqui atrás. Chegaram lá no destino. O que vocês estavam conversando no caminho? Eu pude ouvir alguma coisa? Diz a Bíblia que eles ficaram com vergonha de dizer o que estavam conversando. Desconversaram. Porque diz a Bíblia que eles estavam conversando qual deles seria o maior. Qual deles seria o maior? Quem pegaria o melhor cargo? E cada um apresentava o seu currículo. Entendeu? Eu fico imaginando o Pedro assim, sou eu? Eu vou ser o chefe da Casa Civil. Eu tomo iniciativa sempre. Entendeu? Judas, você é o ministro da Fazenda. Entendeu? E assim vai, eles estavam discutindo. Eles demoraram anos após anos para entender a visão. Graças a Deus, em Atos eles compreenderam. Eles não tinham uma visão do mundo completo. Eles estavam alienados com o que estava acontecendo à volta. Jesus chama para a visão. É fácil perder a visão, seja numa pequena igreja ou numa grande igreja. É muito fácil, por exemplo, uma igreja se conformar em ter os seus cultos semana após semana. Esses dias um pastor disse assim, pastor, tem uma igreja que tem toda a estrutura, tem salas, tem templo, podia ter um impacto no bairro, mas tudo que acontece na igreja hoje é no final de semana abrir o templo para um culto, fechar o templo e ir embora. O que a gente faz? Cadê a visão? Né? Então ele fala assim, olha, isso é um desafio. E nós corremos o risco. E temos a estrutura, temos a pregação, temos o louvor, mas nós sabemos que é mais do que isso. O Wayne Cordeiro diz o seguinte, não meça a sua igreja pelo número de pessoas que a frequentam. Meça a sua igreja pelo número de pessoas que tem na sua cidade. Em outras palavras, está dizendo o seguinte, se você pode ter uma igreja como a nossa cidade com 1 milhão de habitantes, pode ter uma igreja de 1000 membros, essa igreja é pequena ainda diante do desafio da cidade. Não é verdade? Porque se eu olho só para a igreja, que igreja grande, mas ergo o olho e veja os olhos e veja ainda quantos faltam. E Jesus nos desafia, vamos olhar, vamos ter uma visão mais ampla. Porque quando nós não temos visão, nós deixamos de ver o mundo como ele realmente é. Quando a gente olha para um evento como esse, o Carnaval, que é desgraça do começo ao fim,
Não dá para dizer que é uma festa inocente. Aliás, vem as piadas. De semana eu vi um jornalista dizendo o seguinte, que carnaval é um feriado em que as pessoas pegam o cérebro e guardam no bolso. É o dia que... Porque o nome diz assim, é para dar vazão. É o final de semana para você não pensar. E para depois, na quarta-feira, chorar. Quarta-feira de cinzas é um bom nome. Só ficaram as cinzas, porque destruíram tudo. Então é isso, mas um final de semana apenas um exemplo de como há um mundo longe do Senhor. E nós temos que olhar para o mundo desta forma, como o mundo realmente é, carente do Evangelho, como os lares estão, como as pessoas estão. A Ângela contou aqui na quinta-feira, indo agora na experiência do Uruguai. No Uruguai, o número de suicídios aumentando. Por que está aumentando? Porque há um vazio do tamanho de Deus. E se as pessoas... É um problema de saúde pública, mas é um problema também espiritual, não é verdade? Em que nós temos que tratar disso. Deixamos de ver o mundo como ele é, como é que anda o mundo. Nós deixamos, se não temos visão, deixamos de ver as necessidades dos outros, porque estamos olhando só para nós. Se você olha só para você, você não vê as necessidades do mundo. Os discípulos precisavam erguer os olhos. Jesus mandou, ergam os olhos e vejam. Vejam, no caso de Jesus... Veja os samaritanos que estão se aproximando, acabaram de ver a transformação daquela mulher. Eles a conheciam, viram a transformação, eles estão chegando. E eu não quero nem saber de comida. Eu quero nessa hora pregar o Evangelho. Mas eles estavam preocupados apenas com alimento. Ninguém, nenhum indivíduo, nenhum cristão, nenhuma igreja pode realizar algo grandioso no reino de Deus, a não ser que tenha uma grande visão. O apóstolo Paulo ora aos Efésios, eu olho para que os vossos olhos espirituais sejam iluminados, para que vocês possam ver a grandeza de Deus. Buscar ver o mundo, a vida das pessoas, o tamanho da obra de Deus e ver o mundo como Jesus vê. Ele nos mostra também que isso é uma prioridade. Por que é uma prioridade? Como disse a vocês, os samaritanos chegando e eles preocupados apenas com o comer, preocupados ao longo da história com quem seriam os maiores no reino de Deus. E às vezes nós esquecemos, por exemplo, que missões é uma prioridade. Nós fazemos missões não por uma obrigação. Nós fazemos missões procurando responder a esse desafio do Senhor para a nossa vida. E aí o desafio de qualquer igreja, sabe qual é? É parar de se concentrar apenas no que foi colhido e colocar os olhos naquilo que ainda falta. Porque se a gente colocar os olhos naquilo que foi colhido, já foi alcançado, nós nos acomodamos. E há uma prioridade que é maior. A prioridade é aqueles que ainda não ouviram. Se nós não colocamos a missão como prioridade, nós deixamos de ver as oportunidades que são colocadas diante de nós. Queridos, eu às vezes olho algumas situações, alguns desafios. Por exemplo, esses dias o Eugênio, Ministério de Integração com a Valéria, marcou uma reunião para segunda-feira com pessoas novas da igreja, né? Foi segunda-feira agora passada. E é tão bom ver gente nova chegando na igreja e gente que precisa de Jesus. Gente que vai se convertendo. E ele convidou, segunda-feira. E eu pensei assim, vou apoiar o Eugênio, mas segunda-feira à noite eu faço uma reunião de membros a cada 3 meses. Temos aí 25, 30 pessoas conosco, novas. Eu falei, uma segunda-feira, mas o Eugênio, vou apoiar o Eugênio, que ele é um homem de fé. Segunda-feira. Tivemos ali 14 novos e mais 13 da igreja, numa segunda-feira. Qual a explicação? Vou dizer a você. Nós vivemos uma época em que as pessoas estão com sede e fome de Deus. Talvez como nós nunca vimos. Nós temos visto gente se convertendo e quando se converte, já vem para a igreja, já quer trabalhar, quer fazer a obra do Senhor. Eu vejo alguns aqui. Deixa eu colocar aqui, eu vejo o Eduardo e a Bruna, o Eduardo aqui tocando bateria, eu ia falar guitarra, toca guitarra também? Não, né? Bateria, veio para a igreja, está aqui envolvido, servindo ao Senhor, e a gente vê nos olhos dele, da família dele, uma vontade de servir ao Senhor.
Como que ele diz assim, quero compensar o tempo perdido, quero servir ao Senhor. Mas as pessoas têm vindo com fome de Deus, com sede de Deus, estão necessidade de comunhão, querem servir ao Senhor, porque vem a realidade do mundo. Então, quando nós não colocamos como prioridade, nós não vemos as oportunidades que são colocadas diante de nós. Que nós possamos abraçar essas oportunidades que Deus nos dá, que nós possamos ver Deus agindo em cada situação. Então é preciso ter visão, é preciso colocar como prioridade a obra missionária aqui na cidade, no Brasil e no mundo, e é preciso ter mais do que nunca um senso de urgência. Quando Jesus fala assim, erguei os olhos e veio dos campos que estão brancos para a ceifa, ele falava de um princípio simples da colheita. Há tempo de plantar, certo, mas há tempo de colher, certo. Se você errar o tempo da colheita, se passar do tempo, você perde o que você plantou. E assim também é no caso dele lá com o trigo. Tem o tempo de colher, tem o tempo de colher. Quando ele falou assim, erga os olhos, vocês estão dizendo que falta 4 meses, vocês vão perder a colheita. Vocês estão dizendo ainda que falta muito? Não. As pessoas estão abertas para o Evangelho. Os samaritanos estão aqui. Estão aqui. E aí é hora de pregar. Porque há oportunidades que não voltam. E aí eu digo assim, a urgência. Os discípulos não tinham uma atitude de urgência. Que graças a Deus, depois da descida do Espírito Santo, eles tiveram. Porque a partir daí, eles tiveram um senso de urgência. Há situações na nossa vida, queridos, que nós não teremos a segunda oportunidade. Há pessoas que Deus coloca na sua vida e é hora de evangelizar. Eu, por exemplo, quando alguém me liga assim, ó, dá para visitar alguém no hospital? Alguém que não é da igreja, dá para visitar? É no dia, meu irmão. Eu não deixo para o dia seguinte, já aconteceu. De eu deixar para o dia seguinte, tarde demais. É no dia. Eu vou ter que confessar, às vezes eu visito que a pessoa morre no dia seguinte. Mas não tem nada, não há relação de causa e efeito, não. Entendeu? É que vai diminuir a minha agenda de visita no hospital. Então, não, é o seguinte, mas é verdade. A pessoa fala assim, pastor, eu tenho lá um parente. Você pode me ajudar aqui? Eu vou lá. Tem que ser no dia, não é para depois. Porque depois é tarde demais. Há pessoas que Deus coloca na sua vida um encontro só. É preciso falar de Jesus. Os discípulos ainda não tinham, depois tiveram uma atitude de urgência. 4 meses para a colheita? Não. Ele estava usando aqui um provérbio daquela época. Jesus estava dizendo o seguinte, não é para esperar mais. O tempo é agora, agora é o tempo. Quando tem visão, quando faz disso uma prioridade, entende? Nós não caímos no mal da procrastinação, deixando para depois. E aí eu quero terminar dizendo o seguinte, Jesus nos convida para erguermos os nossos olhos, como igreja, como cristãos, para que comecemos a colheita. Então eu quero dizer a você hoje, quando você sai daqui, erga o seu olho, os seus olhos e pergunta assim, meu vizinho já conhece a Jesus? Meu vizinho já conhece a Jesus? Tem pessoas na minha família que ainda não conhecem a Jesus? Erga os seus olhos. Tenho colegas no trabalho que não conhecem a Jesus? Tem pessoas cruzando o meu caminho e eu poderia gastar um pouco mais, alguns minutos, e falar de Jesus? Será que eu não posso ajudá-los a encontrar a água viva? Será que eu não posso ajudá-los a encontrar o pão do céu ou encontrar o caminho dessa porta? Deus nos chama. Li esses dias a história de um evangelista. Esse evangelista, ele é evangelista simplesmente nos Emirados Árabes. E ele está lá pregando evangelho num país muçulmano. E aí o pastor David Platt, da International Mission Board, a Junta de Missões Mundiais da Convenção dos Estados Unidos, foi falar numa conferência nos Emirados Árabes. E o fato é que ele contava que ele foi tocado por esse preletor, porque ele estava lá, todos os preletores se reuniam para bater papo, mas nunca encontrava esse, não vou citar o nome, que é missionário lá nos Emirados Árabes, estava lá, nunca estava no grupo dos preletores. Ele falou, onde que ele está? E ele descobriu
que esse preletor americano, que mora nos Emirados Árabes, estava o tempo todo aproveitando as oportunidades para pregar evangelho para quem trabalhava ali naquela conferência dos bastidores, que eram nativos ali da terra. Ele falou assim, vou aproveitar a oportunidade e vou procurar falar de Jesus. E esse preletor, então, que é missionário nos Emirados Árabes, um dia veio e falou com o David Platt. Falou assim, onde você anda? O David Platt perguntou, falou assim, olha, eu estou falando de Jesus para algumas pessoas. Começou a apresentar. Aí ele trouxe o Steve. Falou assim, olha, esse Steve se converteu aqui, eu falei de Jesus para ele, daqui a pouco o Steve trouxe um outro. O fato é que num bate-papo de poucos minutos, 5 pessoas, ele falou assim, que nos últimos meses tinham sido alcançadas através de conversas evangelísticas. Mas o mais bonito é que quando chegou no 5º, ele falou assim, já sei, foi ele que te levou a Jesus. Não, ele já tinha sido levado a Jesus, o último, através de um outro que foi salvo pelo primeiro missionário. Ou seja, um processo multiplicador. Um homem que vai a uma conferência, que aproveita para compartilhar Jesus. Um homem que ergue os olhos e que fala assim, eu tenho essa oportunidade. Eu não sei se eu vou encontrar de novo as pessoas que estão trabalhando aqui nos bastidores. E ele começa a falar de Jesus. E aí começa a apresentar pessoas que foram ganhas para Jesus ao longo da sua vida ali. Quando ele fala assim, erga os olhos, a questão é, meu vizinho conhece a Cristo? Minha família, quem não conhece a Cristo ainda? Colegas de trabalho? Vidas que cruzam o meu caminho, e nós como igreja, olhando e dizendo assim, onde mais nós podemos falar de Jesus? E onde tiver alguém precisando de Jesus, nós queremos ter visão, nós queremos ter um senso de prioridade e um senso de urgência para a glória de Deus.